Uniclac. Segunda parte dos nossos estudos sobre os juizados especiais cíveis, sobre a Lei 9.099. Na primeira parte, nós identificamos o comando constitucional do artigo 98, que determinou a criação dos juizados especiais. Falamos um pouquinho sobre o microsistema hoje existente, de 3 leis que regulamentam o juizado especial estadual, juizado especial federal, juizado especial da Fazenda Pública. Localizamos esses 3 juizados especiais no organograma do Poder Judiciário. Falamos sobre os princípios orientadores previstos no artigo 2º da Lei 9.099, princípio da oralidade, da informalidade e da simplicidade, princípio da economia, princípio da celeridade e do incentivo à autocomposição. E começamos a falar sobre a competência do juizado especial estadual, do juizado especial cível, identificando 2 pontos muito relevantes. Primeiro, o ponto de que o procedimento da Lei 9.099 é facultativo. Então, o interessado é que decidirá se quer seguir o procedimento da 9.099 ou se quer propor sua demanda na Justiça Comum, ao contrário do procedimento do Juizado Especial Federal e do Juizado Especial da Fazenda Pública, que possuem competência absoluta. Preenchendo os requisitos de competência do JEF e do GEFAS, a parte não poderá propor a demanda na Justiça Comum Federal, propor a demanda perante uma vara comum da Fazenda Pública Estadual, da Fazenda Pública Municipal, de forma alguma, porque a competência do JEF e do GEFAS é absoluta, enquanto que a competência do JEC, do Juizado Especial Cível, do Juizado Especial Estadual da Lei 9.099, é facultativa, é relativa. Okay? Segundo ponto lá que nós observamos também é que se a ação tiver procedimento especial previsto no CPC, então não caberá a aplicação do procedimento da Lei 9.099, com exceção das hipóteses em que a própria lei autorizar, como é o caso das ações possessórias. Então, vamos lá. Vamos, então, ver quais são as causas de competência do juizado especial cível e quais causas não podem ser julgadas pelo juizado especial. Artigo 3º da Lei 9.099, que nos revela o seguinte: o juizado especial cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Né? Palavrinha-chave aqui, quando tratamos sobre juizado especial. Assim consideradas, 4 incisos identificando as causas que são de competência do juizado especial. Né? Causas consideradas pela lei como de menor complexidade. Vejamos, inciso 1º, as causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo. As causas cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo. Aqui uma observação importante a ser feita, né? Puxa aí uma notinha de rodapé, coloca um PS, coloca uma observação, indicando o seguinte: esse valor da causa, limite para o juizado especial cível, é de 40 vezes o salário mínimo. Lá no JEF e lá no GEFAS, o teto do juizado especial será 60 salários mínimos. Eu falei com os senhores que uma das nossas tarefas ao longo dessas aulas
seria identificar os pontos comuns e os pontos de distinção entre as três leis que formam o microsistema. Entre as três leis que formam o microsistema. Nós já identificamos anteriormente uma diferença, fato de que a competência do GEC é relativa, enquanto que a competência do GEF e do GEFAS absoluta. Outra diferença, o teto do valor da causa, procedimento do juizado especial cível, é de 40 vezes o salário mínimo. Será de competência do juizado especial cível as causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo. Já lá no GEF e no GEFAS, esse teto será de 60 salários mínimos. 60 salários mínimos, ok? Então, bastante atenção aí com mais um ponto distintivo do juizado especial cível para o juizado especial federal, juizado especial da Fazenda Pública. Inciso 2º, é de competência do juizado especial cível as ações enumeradas no artigo 275, inciso 2º do Código de Processo Civil. Aqui um detalhe também bastante relevante. Artigo 275, inciso 2º do Código de Processo Civil. Do Código de Processo Civil novo, professor? Não. Do Código de Processo Civil de 73. Isso mesmo, você se lembra, a lei é 9.099 de 95. A época da criação dessa lei estava vigente o CPC de 73. Então, aqui, o legislador está falando o quê? Será de competência do juizado especial cível, conciliação, processo, julgamento das causas enumeradas no artigo 275, inciso 2º, do CPC 73. Professor, isso aqui então não deveria estar revogado? Afinal, estamos na vigência do novo CPC. Esse inciso 2º do artigo 3º da Lei 9.099 não deveria estar revogado, haja vista fazer referência a um artigo do CPC 73? Não. Artigo 1063 do novo CPC, agora você pode conferir no seu novo CPC, artigo 1063, ao tratar sobre as disposições finais, nos traz a seguinte redação. Veja bem, por que o inciso 2º da Lei 9.099 ainda está vigente, apesar do CPC 73 ter sido abrogado? Por conta disso aqui, disposições finais do novo CPC, artigo 1063. Até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis, previsto na Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no artigo 275, inciso 2º da Lei 5.869, de 73, o antigo CPC. Então, artigo 3º, inciso 2º da Lei 9.099, absolutamente vigente e eficaz. As causas previstas lá no artigo 275, inciso 2º do CPC antigo, ainda continuam a ser de competência dos juizados especiais cíveis. Só para situá-los, o artigo 275 do antigo CPC tratava das causas que deveriam seguir o procedimento sumário. Exatamente. Artigo 275 falava sobre o procedimento sumário. Você provavelmente sabe que, na vigência do CPC 73, nós tínhamos dois procedimentos no CPC. O procedimento ordinário, o procedimento sumário.
além dos vários procedimentos especiais. O que o legislador, então, estava falando é que as causas previstas, as causas previstas no artigo 275, inciso 2º, que deveriam seguir o procedimento sumário, também são de competência do juizado especial. Acontece que o novo CPC acabou com o procedimento sumário. Acabou com o procedimento sumário. Anteriormente, no que toca essas causas aqui, nós já vamos fazer uma rápida leitura dela, o indivíduo poderia escolher entre o procedimento sumário da justiça comum e o juizado especial. Com o advento do novo CPC, acabou o procedimento sumário e não se fala nem mais em ordinário. Agora nós temos um procedimento comum. Procedimento comum e os procedimentos especiais. Apesar disso, o que o legislador nos revela no 1063 do novo CPC é que o juizado especial continua competente para aquelas causas que seguiriam o procedimento sumário à luz do Código revogado. Quais eram essas causas? Então, vamos lá. Apesar de estar revogado, ver o que o artigo 275 do CPC 73 estipulava. Ele dizia o seguinte: observar-se-á o procedimento sumário, inciso 2º, nas causas, qualquer que seja o valor, a linha A, de arrendamento rural e parceria agrícola. Alternativa B, de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio. Alternativa, a linha C, de ressarcimento por danos em prédios urbanos ou rústicos. A linha D, de ressarcimento por danos causados em acidente de veículo via terrestre. A alternativa E, de cobrança de seguro relativamente aos danos causados em acidente de veículo, ressalvados casos de processo de execução. A linha F, cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado o disposto em legislação especial. A linha G, que versem sobre revogação e doação. A linha H, nos demais casos em lei. Isso era o que nos falava o artigo 275. Observar-se-á o procedimento sumário. Esse artigo não existe mais no novo CPC. Mas essas causas continuam a ser de competência do juizado especial civil. Então, nós já sabemos que é de competência do juizado especial civil conciliar, processar, julgar as causas cujo valor não exceda 40 salários mínimos. E agora sabemos também que essas causas aqui, específicas, continuam a ser de competência do juizado especial civil. Ok? Inciso 2º do artigo 3º da 9.099. O juizado especial civil tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas as enumeradas no artigo 275, inciso 2º, só tomem cuidado, do Código de Processo Civil de 73. Do Código de Processo Civil de 73. Inciso 3º, também será de competência do juizado especial civil a ação de despejo, cuidado, para uso próprio. Também será de competência do juizado especial civil a ação de despejo para uso próprio. E, inciso 4º, as ações possessórias sobre os bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso 1º. Ou seja, as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente a 40 salários mínimos. Então, aqui nós temos no artigo 3º a identificação das causas que são de competência do juizado especial
cível. Mas também nos cumpre destacar aqui o parágrafo 1º, porque vai nos trazer esse dispositivo aqui, a competência do juizado especial quanto à execução das decisões por ele tomadas e de títulos executivos extrajudiciais. Então, observem, compete ao juizado especial também promover a execução dos seus julgados, inciso 2º, dos títulos executivos extrajudiciais no valor de até 40 vezes o salário mínimo, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 8º dessa lei. Então, nós temos aqui a identificação de todas as causas que são de competência do juizado especial cível. Para sermos mais didáticos, né, e você poder aí fazer os seus quadrinhos, os seus gráficos, sua forma de estudo para o concurso, né? Então, separei aqui em uma tabela as causas que são de competência do juizado especial cível, previstas no artigo 3º da 9.099. Será de competência do juizado especial cível as causas cujo valor não exceda 40 salários mínimos. Critério, valor da causa. Observaram? As causas enumeradas no artigo 275, inciso 2º, CPC 73. Critério material. Critério material. Inciso 3º, ação de despejo para uso próprio. Novamente, aplicação do critério material. Inciso 4º, as ações possessórias cujo valor não exceda 40 salários mínimos. Critério material e também do valor da causa. E quanto à execução, será de competência do juizado especial cível a execução dos seus próprios julgados e a execução dos títulos executivos extrajudiciais no valor de até 40 vezes o salário mínimo. Então, aqui, organizada as causas que são de competência do juizado especial cível. Mas, além de identificar as causas que são de competência do juizado especial cível, levando em consideração critério do valor da causa e critério material, nós também precisamos identificar o que não é de competência do juizado especial cível. Porque, notem, o caput do artigo 3º diz que essas causas deveriam ser de pequena complexidade. E, às vezes, mesmo inferior ao teto de 40 salários mínimos, as causas são complexas. E aí, o procedimento comum confere maior proteção às partes, de modo que algumas demandas não poderão ser julgadas pelo JEC. O artigo 3º da Lei 9.099, parágrafo 2º, nos identificará essas causas que não podem ser julgadas pelo JEC. Se não, vejamos, ficam excluídas da competência do juizado especial as causas de natureza alimentar. Então, ação de alimentos. As causas falimentares, né, de natureza falimentar. As causas de natureza fiscal. As causas de interesse da fazenda pública e as causas também relativas a acidentes de trabalho, resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Então, devidamente organizadas, o que nós temos aqui? Causas que são excluídas da competência do JEC. Causas de natureza alimentar. Ação de alimentos, não pode. Né? Causas de natureza falimentar. Causas de natureza fiscal e de interesse da fazenda pública. Né? Aqui nós já podemos fazer a observação que estamos falando sobre JEC, 9.099. Né? Então, o JEC não pode julgar causas de interesse da fazenda pública.
Até porque as causas em que a fazenda pública figurar no polo passivo, até o teto de 60 salários mínimos, será de competência do GEF ou do GEFAS, a depender se é fazenda pública federal, estadual ou municipal. Então, consequentemente, se lá a competência é absoluta, o GEC certamente não terá competência para julgar as causas de interesse da fazenda. Causas relativas a acidente de trabalho e causas relativas a resíduos e ao estado e capacidade de pessoas, como causas de interdição, por exemplo. Está relacionada à capacidade da pessoa. Aí, o procedimento previsto no CPC traz mais proteção a esses indivíduos. Então, não pode vir aqui para o juizado especial. Artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 9.099, nos apresentam essas exceções. Ok? Ótimo. Antes de passar para o artigo 4º, vale também destacar parágrafo 3º, que nos traz um texto também interessante. Esse não tão cobrado assim em concurso público, mas vale a pena destacar, até por uma questão de obviedade. O legislador nos diz: a opção pelo procedimento previsto nessa lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite. Então, se alguém optar por distribuir uma causa no juizado especial, cujo valor seja superior a 40 vezes o salário mínimo, então ele estará renunciando ao excedente. É o que o parágrafo 3º nos traz aqui, com exceção da hipótese de conciliação. Mas se o teto é 40 salários mínimos, dificilmente a gente vai ter uma conciliação que o exceda. Ok? Parágrafo 4º, artigo 4º da Lei 9.099, vai então nos apresentar a competência territorial. Faça aí a divisão na sua mente, meus caros, da seguinte forma: no artigo 3º, com base no critério do valor da causa e com base no critério material, o legislador identificou as causas que são de competência do juizado especial, identificando o que o juizado especial pode julgar e o que só pode ser julgado pela Justiça Comum ou pelo Juizado Especial Federal, Juizado Especial da Fazenda Pública. Então, ele distinguiu, ele diferenciou o que pode ser julgado pelo GEC, o que não pode ser julgado pelo GEC. Sabendo as causas que são de competência do GEC, agora, no artigo 4º, o legislador, utilizando o critério territorial, vai determinar, dentro do sistema do juizado especial cível, qual juizado especial é que terá competência. Então, nós temos vários juizados especiais, todos eles, do ponto de vista do valor da causa e da matéria, são competentes. Mas qual será competente territorialmente em detrimento do outro? Então, para isso é que serve o artigo 4º, essa era a finalidade do artigo 4º apresentado pelo legislador da 9.099, onde o legislador nos diz o seguinte: 3 incisos definidores da competência de foro, da competência territorial. É competente para as causas previstas nessa lei, no artigo anterior, o juizado especial do foro, competência territorial, sinônimo de competência de foro. Inciso 1º, a regra geral do processo civil. Foro do domicílio do réu. Domicílio do réu, regra geral, foro geral. Então, identificada que a causa é de competência do juizado especial cível, qual juizado especial cível será competente territorialmente? O juizado especial do foro do domicílio do réu, a regra, ou a critério do autor do local onde o réu exerça atividade profissional ou econômica, ou mantém estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. Noutras palavras, o que o legislador está nos dizendo é que
Em regra, a competência territorial será do foro do domicílio do réu, só que o autor poderá escolher domicílio residencial ou domicílio profissional. Então, domicílio de onde ele com habitualidade possui a sua residência ou o domicílio profissional. Aí a critério do autor. Essa é a regra. E o legislador nos apresenta duas situações excepcionais específicas. Em se tratando de direito contratual, relação obrigacional fundada em contratos. O legislador nos diz, é competente para as causas previstas nessa lei o juizado especial do foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita. Entenda, quando o legislador fala que obrigação, ele está nos remetendo para o direito das obrigações, direito civil. E você talvez saiba, né, que uma das fontes, a principal fonte do direito obrigacional é o contrato. Então, certamente aqui no inciso 2º, nós estamos falando sobre contrato. Aonde que a obrigação deve ser cumprida? Então, lá o foro competente para a causa. Inciso 3º, aí vejam, se aqui no inciso 2º ele estava tratando de obrigação fundada em contrato, no inciso 3º ele está tratando de obrigação também, só que fundada em responsabilidade civil. Ato ilícito, fica claro ao lermos, do domicílio do autor ou do local do ato ou fato nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Então, o indivíduo cometeu um ato ilícito e se recusou a voluntariamente pagar a devida indenização. O sujeito que se sentiu lesado pretende ajuizar uma ação que é de competência material e valor da causa do juizado especial. Nesse caso, o autor, porque é situação de ato ilícito, porque é ação indenizatória de reparação civil, o autor pode, então, propor no seu próprio domicílio ou no local do ato, E aí, parágrafo único, realmente ratifica a ideia de que o inciso 1º é a regra, porque ele diz, em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso 1º, qual seja domicílio do réu. Então, mesmo nas hipóteses excepcionais do artigo 2º e 3º, se o autor quiser, ele pode distribuir a demanda no foro do domicílio do réu, que é a regra. Então, nosso quadrinho esquematizado aqui, identificada a competência do juizado especial com base na matéria e no valor da causa, agora, territorialmente, qual será o foro competente para a demanda? Domicílio do réu, ou a critério do autor, o domicílio profissional do réu, local onde ele exerce suas atividades profissionais. Domicílio do lugar onde a foro, melhor dizendo, né, do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, obrigações fundadas em contrato, e, por fim, do domicílio do autor ou do local do ato ou fato nas ações de reparação de dano de qualquer natureza, ações de responsabilidade civil. Ótimo. Então, finalzinho do último bloco, nós falamos, nós iniciamos o estudo sobre a competência dos juizados especiais, identificamos lá duas regrinhas importantes, e agora nós, com base no artigo 3º e 4º, identificamos as causas que são de competência do juizado especial, considerando o critério da matéria, do valor da causa. Isso feito, artigo 4º, qual é o foro competente? Dentre os juizados especiais que são competentes, qual é o territorialmente competente para a demanda? Ótimo. Só que, finalzinho do bloco passado, eu falei para os senhores que aqui no juizado especial nós utilizamos 4 dos 5 critérios definidores de competência. Com base no CPC, temos 5 critérios definidores de competência: material, pessoal,
funcional, valor da causa e territorial. E disse, aqui no juizado especial nós utilizamos 4 desses critérios: material, valor da causa, territorial e pessoal. Nós só falamos sobre 3. O último critério que também nos interessa para fins de definição de competência é, portanto, o critério pessoal. Por isso é que, a partir desse momento, a gente sai do artigo 4º, vai direto para o artigo 8º para falar sobre a capacidade de ser parte. Nós vimos quais são as causas que podem ser julgadas pelo juizado especial. Entretanto, existem algumas pessoas que não podem ser parte de um processo no juizado especial. No juizado especial civil. Mesmo que a causa seja de competência do juizado especial, algumas pessoas não podem ser parte da demanda no juizado especial civil. Por isso vamos falar sobre capacidade de ser parte. Quando, na disciplina de processo civil, estudamos o tema das partes e seus procuradores, nós nos deparamos com 2 institutos: a capacidade de ser parte e a capacidade processual. A capacidade de ser parte e a capacidade processual. Essa segunda também chamada de capacidade de estar em juízo. E lá nós conversamos que a capacidade de ser parte, ela está intimamente ligada com o que no direito civil chamamos de capacidade de direito, que é a capacidade de adquirir direitos e deveres na ordem civil. De acordo com o Código Civil, artigo 2º, toda pessoa é capaz. Então, toda pessoa tem capacidade de direito. E, por conta disso, toda pessoa também tem capacidade de ser parte aqui no processo civil. Já quando falamos sobre capacidade processual, a capacidade processual, ela se relaciona com a capacidade de fato no direito civil. E, de acordo com o artigo 3º e 4º do Código Civil, nem todo mundo tem capacidade de fato. Essa capacidade de fato é a capacidade para exercer os direitos. Nesse contexto, algumas pessoas são absolutamente incapazes, os menores de 16 anos, por exemplo. Outras pessoas são relativamente incapazes, o pródigo, os viciados em tóxicos, aqueles que por causa permanente ou não, ou transitória, não conseguem manifestar a sua vontade no caso concreto, relativamente incapazes. Esses sujeitos absolutamente incapazes, relativamente incapazes, eles só podem praticar atos jurídicos se representados, quando absolutamente incapazes, ou assistidos, quando relativamente incapazes. Puxando isso para o direito processual, nós temos o quê? O absolutamente incapaz, o relativamente incapaz, não tem capacidade processual. E, por isso, eles precisarão ser, no processo, representados ou assistidos. A parte do processo será o incapaz, mas ele não pode exercer sozinho, ele não pode atuar sozinho. Por isso, a necessidade do representante, do assistido. Caso, por exemplo, da criança de 5 anos que ajuiza uma ação de alimentos contra o pai. Quem ajuiza a ação não é a mãe, porque a mãe não tem legitimidade para isso. Ela não é a interessada. Quem ajuiza a ação é o filho, é a criança. Mas, por não ter capacidade processual, a mãe tem que estar ali presente, representando. Observaram? Então, capacidade de ser parte é diferente de capacidade processual. Todo sujeito de direitos e deveres tem capacidade de ser parte. Tenha 1 ano de idade, tenha 110 anos de idade, seja uma pessoa muito boa
Madre Teresa de Calcutá, ou uma pessoa muito ruim, Hitler. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres. E, portanto, toda pessoa tem capacidade de ser parte. Nem toda pessoa tem capacidade processual. Aqueles que são relativa ou absolutamente incapazes só podem atuar processualmente representados. Por que eu estou fazendo essa reflexão com os senhores? Porque essa é a regra. Essa é a regra. Vou até dar uma pausa, dar uma respirada, para que vocês consigam assimilar o que nós falamos. Isso tudo que eu falei agora nesse pedaço está relacionado ao direito processual civil. Ao direito processual civil. E fiz menção pelo seguinte: apesar de sabermos que toda pessoa é capaz e, portanto, toda pessoa tem capacidade de ser parte, toda pessoa tem capacidade para figurar num processo como autor ou como réu, isso é a regra do procedimento comum. Porque nem toda pessoa tem capacidade de ser parte no juizado especial. Então, fiz essa diferenciação de capacidade de ser parte, capacidade processual, para apresentá-los a regra. A regra. Toda pessoa, independente da idade, independente do que tenha feito, tem capacidade de ser parte. Se absolutamente ou relativamente incapaz, não terá capacidade processual. Então, será necessária a representação ou a assistência. Mas isso no procedimento comum. Porque aqui no juizado especial, nem toda pessoa terá capacidade de ser parte. Nem toda pessoa poderá figurar num processo no juizado especial. Então, aqui a lei ela é mais restrita. Ela é bem mais restrita. Essa restrição é por conta da pessoa? Não. É por conta dos limites da competência do juizado especial. Por isso que o artigo 8º trata da capacidade de ser parte. Sim, meus senhores. Indicando aqueles que não podem figurar num processo no juizado especial cível. Mas aqui, na verdade, o objetivo é identificar a competência. A competência do JEC com base no critério pessoal. É o JEC, que não tem competência para julgar as causas que algumas pessoas participarem. Então, não por causa do sujeito, do indivíduo mesmo, que ele não tem capacidade de ser parte no juizado especial, mas é porque o juizado especial, com base no critério pessoal, não tem competência para julgar uma demanda que esse indivíduo faça parte. Então, vai para a Justiça Comum, vai para a Justiça Federal. Ok? Vai para a Justiça Estadual, né? A depender dos critérios de competência previstos no Código de Processo Civil e na Constituição Federal. Feitas essas observações, então vamos lá no artigo 8º. Olha o que ele diz: não poderão ser partes. Não poderão ser partes no processo instituído por esta lei o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Esses indivíduos aqui não têm capacidade de ser parte num processo do juizado especial. O juizado especial não tem competência para julgar demandas em que esses indivíduos sejam parte. Então, vai para a Justiça Federal, vai para a Justiça Estadual, vai para o GEFAS, vai para o GEF, mas no JEC não. No JEC não. Não poderão ser partes no processo instituído por essa lei o incapaz, o preso,
as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. E aí o parágrafo 1º, então, começa a tratar daqueles que podem ser parte. Identificando primeiro aqueles que podem ser parte na condição de autor. Observem só o texto do parágrafo 1º. Somente serão admitidas a propor, quem propõe é o autor, somente serão admitidas a propor ação perante o juizado especial, e aí começa a identificar, inciso 1º, as pessoas físicas capazes. As pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas. Inciso 2º, podem propor ação no juizado especial cível as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Inciso 3º, podem propor ação no juizado especial as pessoas jurídicas classificadas ou qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, as famosas OCIPs, nos termos da Lei 9.790, 23 de março de 99. Inciso 4º, as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do artigo 1º da Lei 10.194, de 14 de fevereiro de 2001. Então, aqui nosso quadrinho esquematizado. Quem pode ser autor? Quem pode ser autor em uma demanda de competência do juizado especial? Quem pode ser autor? As pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas. As pessoas enquadradas como microempreendedores individuais e as microempresas. As empresas de pequeno porte, as OCIPs e as sociedades de crédito ao microempreendedor. Quem pode ser réu? Quem pode ser réu? Qualquer pessoa física ou jurídica que não esteja no rol daquelas que não podem ser parte num processo do juizado especial. Nós temos um rol específico das pessoas que podem ser autoras. Agora, na posição de réu, qualquer pessoa física ou jurídica, com exceção das que não podem figurar em processo do juizado especial. Quem são as pessoas que não podem participar de um processo no juizado especial na condição de parte? Quem não pode ser, portanto, réu, e também não pode ser autor, né? O incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público e as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Do devido destaque a esse terceiro, não pode ser parte de um processo do juizado especial cível as pessoas jurídicas de direito público e as empresas públicas da União. Por quê? Porque esses indivíduos aqui, se a demanda for até 60 salários mínimos, eles poderão ser réu no GEF, Fazenda Pública Federal, ou no GEFAS, Fazenda Pública Estadual Municipal. Então, por consequência, como lá a competência absoluta, não pode figurar no GEC, não pode figurar no Juizado Especial Cível. Caminhando para o final da nossa aula, vale a pena destacar aqui o artigo 9º da Lei 9.099, que fala sobre capacidade postulatória. Capacidade postulatória é a aptidão técnica para realizar os atos processuais. Aptidão técnica que possui o advogado devidamente inscrito na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil. Acontece que aqui no juizado especial, algumas causas dispensam a presença de advogado. Dispensam a presença de um indivíduo bacharel em direito inscrito na OAB. A parte pode ir sozinha. Lembra que o juizado especial ele é regulamentado pelo princípio da informalidade, da simplicidade? Pois bem, demonstração disso
é que algumas causas de competência do juizado especial dispensam a participação de um advogado, embora seja altamente recomendável. E não só porque eu sou advogado, não, mas por uma questão de conhecimento técnico. O artigo 9º da Lei 9.099 é que nos traz esse regramento. Muito cuidado com ele. Pelo seguinte, nós falamos agora há pouco que é de competência do juizado especial a causa que não exceda o valor de 40 salários mínimos. Pois bem, notem agora o artigo 9º. Nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistida por advogados. Podendo ser assistidas por advogado. Nas causas de valor superior, a assistência será obrigatória. Então, se nós identificamos há pouco que o teto do juizado especial civil é 40 salários mínimos, quando o critério foi exclusivamente o valor da causa, 40 salários mínimos, será dispensável a participação do advogado nas causas até 20 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, o indivíduo ele pode figurar sozinho no processo, com ou sem assistência do advogado. E é uma faculdade dele, ele escolhe se quer ser assistido por um advogado ou não. Até 20 salários mínimos e os postulantes, portanto, pode ir sozinho, pode ir sem a representação de um advogado. Agora, entre 20 e 40, aí não tem saída. Aí a presença do advogado será obrigatória. A presença do advogado será obrigatória. Então, no JEC, até 20 salários mínimos, as partes podem praticar os atos processuais pessoalmente, sem assistência do advogado. Precisamos fazer uma menção aqui ao GEF e ao GEFAS, Nós já identificamos aí algumas diferenças entre eles. Primeiro, a competência do JEC 9.099 é relativa. A competência do GEF, Lei 10.259, e a competência do GEFAS, competência absoluta. Primeira distinção lá que nós fizemos. Além disso, o teto do JEC, Juizado Especial Civil, 40 salários mínimos. Teto do GEF e do GEFAS, 60 salários mínimos. Aqui nós temos uma outra diferença. No JEC, no Juizado Especial Civil, 9.099, artigo 9º, até 20 salários mínimos o indivíduo pode pessoalmente praticar os atos processuais, sem advogado. No GEF e no GEFAS, o advogado é dispensável em todas as causas, independente do valor da causa, independente do seu valor. Se nós temos que o teto do GEF e o teto do GEFAS é 60 salários mínimos, o legislador ele não apresenta um limite para a atuação pessoal da parte, ou não. O que nos leva a entender, artigo 10 da Lei 10.259, que tanto no GEF quanto no GEFAS, a atuação do advogado é dispensável, independentemente do limite. Se está dentro do teto, que é 60, a parte é que escolhe se quer advogado ou não. Peço cuidado, senhores, porque eu já vi cair em prova de concurso, por exemplo, o JEC, o Juizado Especial Civil, é competente para as causas até 40 salários mínimos, podendo a parte atuar pessoalmente até 20 salários mínimos. Enquanto que o GEF e o GEFAS são competentes para causas até 60 salários mínimos, podendo a parte atuar pessoalmente sem advogado até 30. Não, está errado, está errado, está errado. No Juizado Especial Civil, sim. Competência até 40, a parte pode pessoalmente, sem advogado, atuar até 20 salários mínimos. No GEF, no GEFAS, o teto, a competência é para causas de até 60 salários mínimos e, independente do valor,
aqui dentro desse limite, o advogado, a atuação do advogado será dispensável. Para finalizar a nossa aula, então, só algumas questões rápidas para concluir aí essa parte introdutória de princípios orientadores, de competência, de capacidade postulatória, de capacidade de ser parte, porque no bloco 3 nós voltaremos falando sobre a organização do juizado especial, né? Vamos ver o que é juiz togado, o que é juiz leigo e etc. Mas, para fechar esse raciocínio inicial, algumas questõezinhas aqui rápidas. Prova de 2017, prova de juiz leigo do Tribunal de Justiça. É sabido que os juizados especiais foram instituídos com o fim de dar solução às causas de menor complexidade. Nessa perspectiva, são da competência dos juizados especiais cíveis estaduais. Alternativa A. As causas cíveis enunciadas no artigo 275, inciso 2º, do CPC 73, mesmo que delas advenha condenação acima de 40 salários mínimos. Alternativa B. As ações de despejo para uso comercial. Alternativa C. As demandas cujo valor da causa não ultrapasse 60 salários mínimos. Alternativa D. As ações de divórcio e dissolução de união estável, desde que não haja filhos menores. E aí? Qual a alternativa correta? Alternativa correta, alternativa A. As causas cíveis enumeradas no artigo 275, inciso 2º do CPC 73. Aquelas causas que seriam do rito sumário, né? O rito sumário não existe mais, mas como nós vimos, disposições finais do novo CPC determinam que ainda hoje, essas causas podem ser julgadas pelo juizado especial cível. Prova de técnico judiciário, Tribunal de Justiça do Mato Grosso. De acordo com a Lei 9.099, de 95, juizados especiais cíveis poderá propor ação no juizado especial. Alternativa A, o microempreendedor. Alternativa B, o município. Alternativa C, o preso. Alternativa A, a massa falida. Alternativa D, a massa falida. Então, qual dessas alternativas apresenta um sujeito com capacidade de ser parte, e mais do que isso, capacidade de ser autor num processo do juizado especial? E aí, qual? Corretíssimo. Alternativa A, microempreendedor. O município, o preso, a massa falida não podem ser parte de processo em juizado especial. Próxima questãozinha. Os juizados especiais são previstos pela Constituição em seu artigo 98, inciso 1º, aquele comando constitucional que nós vimos, né? Como competentes para conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade. Segundo a Lei 9.099, de 95, o processo perante os juizados especiais cíveis é orientado, dentre outros, pelo seguinte princípio. Então, assinale o princípio que é orientador dos processos de competência do juizado especial cível. Princípio da escritura, princípio da desconcentração dos atos processuais, princípio da oralidade, princípio da formalidade e princípio da não imediação na produção probatória. E aí, qual a alternativa correta? Moleza, hein? Princípio da oralidade, facinho, né? Para fechar a nossa aula, duas questõezinhas aqui de verdadeiro ou falso. Sobre os juizados especiais cíveis e da Fazenda Pública. Cíveis e da Fazenda Pública. Julgue a alternativa. Nos juizados especiais cíveis e da Fazenda Pública, a competência é fixada pelo critério relativo do valor da causa. Certo ou errado? Errado. Ué, professor, mas o critério do valor da causa, ele define a competência, tanto do juizado especial cível quanto do juizado especial da Fazenda Pública. Por que errado? Porque a competência da Fazenda Pública não é relativa, é absoluta. Aqui está o erro da questão. Juizados especiais cíveis
Sim, correto. Próxima questão, sobre os juizados especiais cíveis e da Fazenda Pública, julgue a afirmativa correta. O incapaz não pode ser parte nos processos perante juizados especiais cíveis. Correto? Corretíssimo. Perfeito. Com isso, nós encerramos aqui o nosso segundo bloco sobre a Lei 9.099, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Já vimos conceitos, já vimos perspectiva constitucional, visualizamos o microsistema dos juizados especiais, identificamos os juizados especiais no organograma do Poder Judiciário, falamos sobre os princípios orientadores e sobre a competência, além de capacidade de ser parte, capacidade postulatória. Ficamos por aqui, então. Espero você no bloco 3 do nosso curso sobre a Lei 9.099 de 95. Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Clique like.